Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها الإخوة أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا رحمكم الله أن التقوى من الإيمان والتقوى والامتثال بأوامر الله واجتناب نواهيه وقد حثنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى في آيات عديدة فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأحبة فإن موضوعنا اليوم فهو تحريم الغيبة وكل ما يتعلق بالغيبة يقول عز وجل في هذا الشأن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم وقال في موضع آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. Respeitados irmãos e irmãs, antes de tudo, louvar Allah subhanahu wa ta'ala por todos os favores que Ele nos concede e o favor da saúde, o ni'ma da saúde, o ni'ma de podermos estar aqui neste lugar e neste dia. Este é um grande ni'ma. E não há maior outro grande ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nos podia ter, portanto, concedido, senão o ni'ma do Islã. Meu irmão, o facto de você ser muçulmano é um grande ni'ma. Valorize isto. Valorize isto porque não há uma dádiva que Allah possa conceder a uma criatura que esta dádiva do Islã. Este é um tesouro enorme que nós não valorizamos. Devemos valorizar este tesouro que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu, que não concedeu a muitos, que é o facto de você ser muçulmano. O valorizar isto significa você agradecer constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala por este favor, este ni'ma do Islã. Valorizar isto significa você se identificar e praticar o Islã como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Como se não bastasse, e Allah subhanahu wa ta'ala diz لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Se vocês forem gratos, eu aumentarei os meus favores para convosco. Portanto, é bom e aconselhável que constantemente a gente faça shukr a Allah subhanahu wa ta'ala por causa deste ni'ma. Muitos pensam que o ni'ma que Allah possa conceder, o bom, é só apenas a saúde, a riqueza, filhos, etc. Mas isto é bom, não há dúvidas. Não existe maior que este, que é o ni'ma do Islã. Alhamdulillah. Também, por outro lado, nós estamos no novo mês do nosso calendário islâmico. E, por coincidência, também o novo ano. Mas, neste mês, tem uma particularidade
em que esta particularidade quase muitos de nós não observamos ou ignoramos. Este mês, o mês de Muharram, que é o início do calendário islâmico, há uma ibadat muito importante, que é náfila, é facultativo, mas pelo facto de ser facultativo, não deixa de ser importante a sua observância, que é o jejum. O jejum do mês de Muharram é muito apreciado por Allah subhanahu wa ta'ala, de tal forma que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam designou este mês como mês de jejum, tanto que os ulama dizem que neste mês de Muharram, aliás, explicam dizendo que tudo o que tem o obrigatório tem o seu náfil, tem o facultativo. Todo ibadat obrigatório tem, por outro lado, a mesma espécie de ibadat na forma facultativa, que é o náfil. Encontramos os salat, temos outros salatos, além dos salatos, os 5 salatos obrigatórios, encontramos outros náfil. O jejum também, portanto, tem o seu náfila. E, neste caso, o náfila, os ulama consideram o náfila do mês de Muharram, aliás, do mês de Ramadã, como sendo o mês de Muharram. E alguns ulama interpretam esta parte dizendo que é recomendável a pessoa jejuar o mês todo de Muharram, não que seja obrigatório. Se não consegue jejuar o mês todo, então poderá jejuar os dias que lhe forem convenientes. E se não, também existe uma particularidade dentro deste mês, que é o jejum de Ashura. O jejum de Ashura consiste em jejuar o dia, portanto, 9 e 10 de Muharram, ou 10 e 11 de Muharram. E aqui, entre parênteses, como temos essas dificuldades de calendário, uns têm um dia atrasado, outros dia. Então, o melhor para sair desta é jejuar os 3 dias seguidos, também vale. Pode jejuar o dia 9, 10 e 11 de Muharram para alcançar o benefício, portanto, deste jejum que Allah subhanahu wa ta'ala promete perdoar os pecados do ano anterior e do ano posterior, quem jejuar estes dias. Mas, se puder jejuar a maior parte dos dias do mês de Muharram, é muito bom. E se não conseguir, pelo menos esses 2 dias, o dia 9 e 10, ou 10 e 11, ou 9, 10 e 11. Portanto, esta era apenas uma forma de alertar os irmãos quanto às vantagens e não só as possibilidades que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede neste mês de Muharram para que nós possamos estarmos mais próximos dele em termos de ibadah. Para o nosso tema de hoje, como uma forma de reflexão, gostaria aqui de abordar, e este tema é direcionado principalmente a mim mesmo. Tem a ver com aquilo que nós normalizamos ultimamente, nos últimos tempos. Tem a ver com aquilo que tornou-se tão banal a conversa acerca deste mesmo assunto. Nós, por estarmos a normalizar coisas, então já não nos cria nenhum remorso, melhor dizendo, acerca disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no ayat do Coran: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah que diz que nenhum de vós deve falar mal um do outro pelas costas. Nenhum de vós deve falar mal um do outro pelas costas. E diz que quem assim o fizer é o mesmo que estar a comer a carne do seu irmão morto. E diz que أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا. Será que algum de vós gostaria de comer a carne do seu irmão morto? Vejamos só que isto é para demonstrar a gravidade deste acto. E vou dar um exemplo, talvez possa ser um exemplo mais elucidativo. Se eu convidar a vocês aqui para um almoço, uma refeição, e caprichar na refeição com carne, rodízio de carne, etc., etc., lá, e vocês gostarem todos, e no fim
eu vos disser, sabem qual foi a vossa refeição? Foi carne de uma pessoa que morreu. Qual seria o vosso sentimento naquele momento? Qual seria o sentimento? Seria um sentimento de repulsa, um sentimento de nojo, e que talvez alguns ficam traumatizados, nunca mais a partir desse momento vão comer carne, por ter provado a carne de uma pessoa, de um humano, melhor dizendo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala faz esta comparação. Quem falar mal um do outro pelas costas é o mesmo que estar a comer a carne de um irmão morto. Por isso que ele diz, fakarihtumu, e vocês detestam isso. E temam Allah, wattaqullah, e temam Allah a respeito disto. E Allah é misericordioso, é perdoador. Portanto, isto para demonstrar a gravidade deste acto que hoje em dia banalizamos falar mal um do outro. De tal forma que, quando alguém encontra-se com o seu amigo ou o seu companheiro, novidades, então o seu cérebro começa a processar o que é que alguém fez de mal para eu falar dele. Torna-se tão normal isto hoje em dia, que começam a rir-se disso, etc, etc. Isto é grave, irmãos. É grave. A honra e o bom nome de um muçulmano é sagrado. Ninguém deve violar. E o bom nome e a honra está dentro daquilo que é não falar mal dele pelas costas. E Allah subhanahu wa ta'ala no outro ayat nos chama a atenção para que não cairmos neste erro. E diz, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Não andem à procura de coisas que não vos dizem respeito. Não procurem coisas que não vos digam respeito. Porque إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ, tanto a sua audição como a sua visão, o seu coração, tudo isto serão interrogados no dia do Qiyamah. Será interrogado no dia do Qiyamah a respeito disso. Portanto, falar mal de um irmão pelas costas é haram, é grave, é gravíssimo. Não devemos banalizar isto, não devemos tornar isto uma coisa tão normal que já tornamos nas nossas conversas algo tão simples assim. Deve-nos criar repulsa quando a gente ouve alguém a falar mal de um irmão pelas suas costas. Imaginemos um exemplo apenas. Se aqui nós pusermos uma tela gigante, não é? Uma tela gigante aqui, com esta moldura humana que está aqui, e começarmos a expor os teus podres, os teus pecados todos aqui, como é que você iria se sentir? Como é que iria se sentir? Todo o teu passado feio, todo o teu histórico feio, a gente pôr aqui na tela e começarmos a exibir para todo o mundo. Então, no dia do Qiyamah vai ser assim. Allah vai expor também os teus podres, os teus pecados, e você vai gostar disso. Se só aqui no Dunya, que é uma coisa passageira, que você pode se sentir envergonhado, sair, ir embora, depois de passar algum tempo as pessoas esquecem. No dia do Qiyamah não vai ser assim. Não vai ser assim. Vamos ter muito cuidado em relação ao falar uns dos outros. Consta no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a respeito disto, falar mal um do outro pelas costas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: Atadruna mal riba? Vocês sabem o que é o riba? Naquela ayat que também Allah fala de riba. E neste hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam define o conceito de riba. Perguntou aos seus companheiros: Atadruna mal riba? Vocês sabem o que é o riba? Eles responderam que Allah e seu mensageiro é que sabem melhor. Então ele respondeu, disse: Al-riba dikruka akhaka bima yakra. É você falar do seu irmão naquilo que ele não gosta. Falar a respeito do seu irmão naquilo que ele detesta. Então um dos companheiros disse: Ora, Rasulullah, suponhamos que aquilo que eu estou a falar a respeito do meu irmão seja certo, seja verdadeiro, seja coisa que ele realmente é ou fez. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu de uma forma didática, pedagógica a esta questão, a eliminar todas as possibilidades de a gente falar mal um do outro. Quando disse que se aquilo que tu disseres a respeito de um seu irmão, daquilo que ele detesta,
for correto, for certo, for verdadeiro, então você terá cometido o riba, terá falado mal dele. E se você estiver a falar a ser respeito de um seu irmão, naquilo que ele detesta, mas que não é verdade, então você é um mentiroso. E não há maior vergonha e não há maior defeito a um muçulmano do que ser chamado de mentiroso. O muçulmano não pode mentir. E a maior vergonha é ser chamado de mentiroso. Portanto, se você está a falar, pensa que está a dar novidades às pessoas a respeito da vida de alguém ou dos defeitos de alguém, e nem que seja verdade aquilo que você falou, então fique sabendo que você está a falar mal pelas costas e fique sabendo que é um grande pecado, você está a comer a carne do seu irmão morto. No dia de Qiyamah, isto não para por aqui, no dia de Qiyamah, consta de uma passagem autêntica em que quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi, portanto, para o Mi'raj, fez aquela ascensão aos céus, passou por um local onde que havia pessoas que estavam-se a arranhar com unhas de cobre nas suas faces, nos seus peitos, a sangrarem. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou a Jibril: quem são esses que estão a fazer isso? Jibril respondeu a ele: estes estão-se a arranhar com unhas de cobre, a sangrar nas suas faces, nos seus peitos. São aqueles que, em vida, estavam a falar mal uns dos outros. Estavam a falar mal uns dos outros. E hoje, banalizamos isto. Tornamos isto uma coisa tão simples que não nos cria nenhuma revolta, nenhuma repulsa quando alguém nos vem e fala mal de um irmão pelas costas. E, quando estamos reunidos, até é tema de conversa para começar a rir. Isto é grave, é gravíssimo, é pecado, é haram. Não devemos fazer isto. Não devemos fazer isto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith também autêntico, diz: "Kullu muslim ala al-muslim haram, damuhu wa irduhu wa maluhu." Um muçulmano em relação é sagrado, é haram. Quando diz que é haram, também significa que é sagrado. É haram ou é sagrado de um muçulmano com o seu irmão muçulmano. O quê? A sua vida. A vida de um muçulmano é sagrada. É haram. Ninguém deve tirar a vida de um irmão sem justa causa. E nós, estando neste país, ninguém tem a justa causa para tirar a vida a um próximo. Seja qual for o motivo, a não ser da sua defesa, portanto, da sua defesa da sua vida ou da sua família ou dos seus bens. Quando está em defesa da sua vida, sua família ou dos seus bens. Ninguém tem o direito de tirar a vida a outra pessoa, independentemente seja qual for o motivo. E também é haram os bens, a honra do muçulmano. A honra do muçulmano é haram. Ninguém deve violar a honra do muçulmano. É ilícito você pôr em causa o bom nome, a honra e o prestígio do muçulmano. Ninguém deve fazer isto. E também, no mesmo hadith, diz que os bens de um muçulmano são sagrados. Significa que ninguém deve tirar sem o seu conhecimento, sem a sua autorização, qual for o tipo de bem, nem que seja mais ínfimo, ninguém deve tirar dele. É haram, é ilícito para nós os bens de um outro muçulmano. Juntando tudo isto para dizer que hoje a gente faz memes em relação à vida do nosso irmão, gozando com ele, escarnecendo dele, falando mal dele, como se isto fosse tão normal em si. Devemos ter cuidado, começarmos a nos educar nós mesmos, aos nossos filhos, a não falar mal da vida de outras pessoas. Salvo, toda regra há uma exceção, não é? Neste caso, se é uma pessoa que é conhecida por burla, então, como uma forma de alertar as outras pessoas daquilo que ele é, então é uma exceção à regra para as pessoas não caírem no erro dessa pessoa, não é? Mas esta é uma exceção. Mas, de uma forma generalizada, não devemos falar mal dela. Não devemos procurar a vida alheia. Será que a tua vida, os teus podres,
o teu histórico de coisas feias, será que já se esgotaram para você olhar para elas, para andar à procura da vida dos outros, começar a espalhar por aí? Então, isto é grave. E também tem um outro assunto, este aqui é o tema principal, mas está um pouco relacionado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Aqui há uma passagem na Batalha de Tabuk, onde estavam sentados algumas pessoas companheiras do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, dentre eles, havia pessoas a fazerem comentários. E um desses comentários era fazer gozo, escarnecer, acerca dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olha, os nossos caras têm barrigas grandes porque comem muito. Não é? A referir aos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eles têm barrigas grandes, eles são medrosos, são muito medrosos. E, como se não bastasse, eles são mentirosos também, a referir aos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, um dos sahabas estava ali sentado a ouvir isto e, por perceber a gravidade disto, saiu e foi informar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, eles, quando souberam que eles estavam a fazer esses comentários, quando souberam que esta informação chegou até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saíram a correr para tentar se justificar perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, Allah já tinha revelado esta ayat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Se você perguntar a eles por que eles andaram a falar isto, eles irão responder que, na verdade, nós estávamos apenas a nos divertir, estávamos a brincar, não era sério isto. Então, Allah responde e ainda dá resposta a essa pergunta. Esta pergunta que, eventualmente, eles iriam fazer a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, diga ao Muhammad, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Vocês estão a escarnecer, estão a gozar, estão a escarnecer, estão a fazer troça de Allah, dos seus símbolos, dos seus sinais e também do seu mensageiro. Fiquem sabendo que a partir de hoje vocês são descrentes, são kafirs. E as vossas justificações não são válidas. Então, e um deles, e esses são considerados hipócritas, e um deles até chegou, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava montado no seu camelo, e um deles pegou a corda do camelo, tentar se justificar perante que nós estávamos a brincar, a divertir, passar tempo. Então, Rasulullah ia recitando este ayat. Diz-se que essa pessoa até começou a sangrar pelos pés, por estar a rastejar, e com as pedras que existiam lá, mas a pedir desculpas. O Rasul não lhe desculpou. Não deu desculpa, porque Allah já tinha dito qual é a sentença a respeito desse. Com isto também há um fenômeno que acontece muito com o avanço da tecnologia, que devia ser útil para nós, está a destruir o nosso imã. Fica sabendo, irmãos, quando você fica a escarnecer, fica a gozar, faz memes, faz piadas a respeito de Allah, a respeito dos símbolos do Islã, a respeito de Rasul sallallahu alaihi wasallam, você é kafir, descrente, saiu fora do Islã. Saiu. E não há desculpa possível. E nós, quando ouvirmos você falar isto, vamos decretar logo que você é um descrente e kafir. É diferente dos outros pecados que nós podemos arranjar desculpa, dizer que não, talvez ele não sabia, ou talvez, mas neste caso aqui não há desculpa possível. A gente não vai dar benefício de dúvida. E há muitas pessoas hoje que começam a brincar com estas coisas do din. Não se brinca com o din. Nem na brincadeira, nem nos pensamentos a gente deve fazer troça, devemos gozar, devemos escarnecer acerca deste din, acerca dos nossos ulama,
acerca do Rasul, acerca dos companheiros do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nem que for um símbolo do Islã, a gente não deve fazer brincadeiras com isto. É muito grave isto. E hoje em dia, há memes que aparecem, alguém está a fazer o salat, depois vem e faz rir as pessoas, coisas assim parecidas. Não se deve fazer isto. Não, não pode, não devemos permitir isto. Isto é descrença total. Quem fizer assim, ou partilhar no mínimo, estará a consentir, é kafir, é descrente. É descrente. Não há desculpa possível que a gente possa dar, ou um benefício de dúvida, dizer, não, ele não sabia. Não, não pode. Não há coisa mais, digamos, que nós possamos evitar brincadeiras que não seja o dino, esse dino, o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala, os seus sinais, os seus símbolos. E hoje em dia fazemos brincadeiras. Eu me lembro quando tivemos essa confusão ou essa divergência, se o Salat Tarawih é 11 rakats ou é 20 rakats, então começaram a sair algumas piadas. Epá, este lugar é para quem vai fazer 11 rakats, aquele que vai fazer 20 rakats. Piadas que é para ferir ao outro. Isto também é kufr, isto é kufr. Questão da lua também. Essas divergências não podem ser motivos de piadas, não podem ser motivos de gozo. Você está a gozar com o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos evitar qualquer forma de brincadeira para fazer rir as pessoas. A sua intenção é fazer rir as pessoas, mas você saiu fora do Islã. E a gravidade de você cair no kufr, este é um outro tema que, inshallah, podemos abordar no outro. É enorme, é grave. Quando você perde definitivamente o imã por causa de brincadeiras. Sempre que você for a querer falar alguma coisa, é aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também recomenda, que o melhor muçulmano é aquele quando não tem nada para falar, então ele se mantém calado. Se você não tem nada produtivo, não tem nada que traz mais, que agrega algum valor nessa informação que você quer dar, é melhor manter-se calado. Sempre que você quiser mandar uma mensagem, sempre que você quiser falar, pergunta a si mesmo, esta informação traz algum benefício às pessoas? Então, se não traz, é melhor manter-se calado. É melhor manter-se calado, porque numa boca fechada a mosca não entra, não é? Portanto, irmãos, era esta reflexão que eu queria aqui trazer de coisas que são gravíssimas à luz do Islã e que nós tornamos tão leves, tão normais, que a gente nem sente a repulsa, nem sente, não sentimos remorsos quando se brinca com o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos brincar de tudo, menos o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos brincar de tudo, menos da honra e do bom nome e prestígio de um muçulmano. Isto não podemos fazer. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر الحكيم أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر شفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الشبهات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim! É na TV Cabo, sempre ligados!